pra você que já cansou de se dedicar por uma pessoa que não te valorizou, se liga, depois de conversar com mais de 100 especialistas em relacionamento, nós do Papo Mil Grau desenvolvemos um e-book pra te ajudar a identificar a pessoa certa pra você. E vai por mim que existe um padrão, viu? Primeiro link da descrição. Tá em outra do... Uma parada que eu lembro que eu segurei. Mano, homens também passam por isso, mas a gente ouve essa reclamação mais das mulheres. Dá, tipo assim... Ela tá ficando um tempo com o cara, e o cara, tipo assim, porra, passa o tempo que for, ela pode cobrar, ela pode falar, ela pode fazer o que for, o cara não assume ela de jeito nenhum, mas também não larga. Só que ela, por sua vez, gostaria de ser assumida, de estar com aquele cara, né? O que você enxerga dessa situação? Tipo assim, cara, uma mulher nessa posição ali implorando, assim, de certa forma implorando, porque o cara às vezes já deixou claro que não quer assumir, ou então fala que daqui um tempo, e chega esse tempo e nunca assume, nunca é esse tempo. O que você falaria pra essa mulher, cara? Cara, você já ouviu falar sobre dependência emocional? Sim, mas pode entrar no assunto. Porque assim, o que acontece? Muitas pessoas, elas permanecem em vínculos que são instáveis porque elas conservam uma dependência. O que é a dependência? A gente fala assim, que uma dependência é um vício reiterado. Então é um vício que se repete. Por exemplo, existem pessoas... Isso é um bagulho que eu considero importante. Existem pessoas que são viciadas em emoções muito específicas. Por exemplo, tem gente que é viciada em raiva. Tem gente que é viciada em sentir raiva. Louco, mano. Tem gente que é viciada em ficar triste. Tem gente que é viciada, enfim, em emoções, né? Só que olha só que louco. Pra você ser viciado em uma emoção, você de certa forma tá tendo uma descarga fisiológica que faz com que aquela emoção se aflore. Sim. Então, por exemplo, eu preciso produzir cortisol pra sentir uma determinada sensação específica, uma determinada emoção. Caraca. Entendeu? Demais. Então, aonde é que tá o vício emocional? Cara, na parte física. Então a pessoa, às vezes, ela é uma viciada em sentir cortisol, adrenalina, entendeu? Ou ela tá muito viciada em sentir dopamina, né? A masturbação é uma prova real disso, né? Então, quando a pessoa ela é viciada em pornografia, essas coisas, cara, no que ela é viciada de verdade? Na produção de dopamina que aquela ação gera. Então, a bomba de dopamina que é produzida, né? Pelo cara quando ele tá passando a tela ali, enfim, é muito alta. É verdade. Entende? E quando a gente fala de vício emocional, é a mesma coisa. Pô, no que a pessoa tá viciada? Provavelmente num hormônio. Na produção específica de uma quantidade específica de um determinado hormônio. Quando algo acontece. Só que isso é replicado através de associações. Então, por exemplo, cara, o que é que me faz ficar triste? Aí a pessoa, ela muitas vezes vincula a rejeição, a tristeza. Então, por exemplo, imagina que ela passou muito tempo na infância, na adolescência, sendo rejeitada pelo pai. Cara, ela fica triste. Só que ela sentiu aquele hormônio tantas e tantas vezes se sendo produzido dentro dela, que ela não consegue viver sem aquilo, por mais louco que seja. Então eu não consigo viver sem sentir uma dose específica de cortisol, enfim. É foda. Então assim, pô, beleza. Então a pessoa precisa de um contexto específico para ela poder sentir uma emoção específica, para que ela, entre aspas, saia da crise de abstinência que instintivamente ela se colocou. Porra, já me vi assim, hein? Eu também. Várias vezes. Com mulher, inclusive. Com mulher, inclusive. Né? Então, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a entender que a dependência emocional, em primeiro lugar, é uma dependência física. Fisiológica. Nossa, entendi demais onde você quer chegar, que foda. Entendeu? Então, pô, beleza. O que acontece quando uma mulher tá com um cara que não assume ela? É muito comum que ela seja uma dependente. Sim. Ela vinculou aquele cara a uma emoção muito específica que ele produz constantemente na vida dela, que é um vício. Sim. Então ela tá viciada naquilo. Por isso que ela não consegue sair. Isso pensando assim, por exemplo, na tristeza e tal. Mas também existe o outro lado. Qual que é o outro lado? O outro lado é o seguinte. Imagina uma pessoa que ela realmente vem de uma infância onde ela não recebeu uma quantidade de amor suficiente dos pais. Porque assim, cara,
um processo educacional, ele tem os seus... Ele precisa ser feito de um jeito muito específico. Sim. Então, o amor que a criança precisa receber, ele é muito específico. Um amor, que nem a gente falou, benevolente, generoso, enfim. Animal. E às vezes, cara, os pais passam do ponto, então super protegem. E às vezes eles entregam de menos. Entendi. Então, nos dois contextos, existe um buraco. E essa pessoa, buraco afetivo mesmo, né? Sim. Não recebia a quantidade de amor que eu precisava. Essa pessoa, ela vai crescer. E pensando no desenvolvimento pessoal dela, cara, ela vai crescer com um déficit emocional. E aquele buraco, ele precisa ser preenchido para que ela possa, entre aspas, passar para um próximo nível da vida emocional dela. Entendeu? E para onde que isso é projetado muitas vezes? Para um relacionamento amoroso. Então, quando alguém se apaixona, olha que louco. Quando alguém se apaixona, essa pessoa geralmente vai sentir através do outro sensações específicas, como a segurança, a importância, a variedade, que é o sentimento, a sensação de, pô, tem uma novidade acontecendo aqui, sabe? E ela se sente crescendo. Então, ela tá numa vida que ela olha assim pro outro e fala: cara, parece que eu tô melhor do seu lado. Aqui eu me sinto mais seguro e tal. E aí a pessoa, ela se vicia naquelas sensações que o outro produz dentro dela. Se eu tirar a causa, que na cabeça dela é a pessoa, existe de novo um buraco emocional. Então, o que é a dependência? É esse vício reiterado, ou seja, a gente vai produzindo... Imagina uma paixão, cara, 30 dias seguidos, você naquela intensidade emocional, sentindo essas sensações que você nunca sentiu na sua vida. Então as pessoas às vezes olham... Fica, mano, nossa. Entendeu? Então assim, porra, se eu tenho um vício emocional, uma dependência, se eu não resolver isso, eu não consigo sair do ciclo. É mesmo. Entende? Então, pô, por que uma mulher muitas vezes fica ali? Porque ela tem um vício, uma dependência. Pera aí, se você já chegou no ponto de ter preguiça de conhecer novas pessoas, eu vou até deixar um cupom de desconto para você garantir o e-book A Pessoa Certa e parar de perder tempo à toa com quem não quer nada com você. Link do e-book, cupom de desconto na descrição, depois você me agradece, viu?